Capítulo 2. Desfrutar. E se pudesse ser divertido? Em 1981, a ativista britânica Jane Tellson 23 foi dada como morta num campo de refugiados no Sudão. Contraíra malária cerebral e pneumonia viral. Não havia mais medicamentos para tratá-la. Ela se recorda de olhar de cima para o próprio corpo na cama e depois voltar a ele. Sua experiência extracorpórea se mostrou um renascimento, em vários aspectos. Jane retornou ao Reino Unido decidida a fazer algo para mitigar o sofrimento que testemunhara em primeira mão. Ela sabia que, para ter impacto real, precisaria envolver muita gente. Mas também conhecia o desafio enfrentado por muitas entidades de caridade que tentam mudar a percepção das pessoas, obter apoio e, finalmente, arrecadar doações. Ela tinha noção de que as pessoas querem fazer o que é certo e contribuir, mas esse desejo funciona como a cantora e compositora Gillian Welch escreveu. Quero fazer o certo, mas não agora. Ela também reconhecia que pedir contribuições aos outros é desagradável tanto para quem pede quanto para quem recebe o pedido. De repente, Jane teve uma ideia. Se conseguisse tornar as doações para a caridade ativas, emocionantes, envolventes e divertidas, pensou, talvez conseguisse facilitar todo o processo. Sua ideia foi juntar algo que as pessoas já gostavam de fazer. Nesse caso, assistir a comédias na TV com uma maneira de contribuir para aliviar o sofrimento dos necessitados. A entidade recebeu o brilhante nome de Comic Relief, alívio cômico. A Comic Relief 25 é mais conhecida pelos Red Nose Days, dias do nariz vermelho, cuja primeira edição aconteceu em fevereiro de 1988. Mais de 150 humoristas e celebridades participaram do evento televisionado, que atraiu 30 milhões de espectadores. Mais da metade da população. Gente de todos os cantos do reino unido comprou narizes vermelhos, e a renda foi para a caridade. Foram arrecadados 15 milhões de libras num único dia. Desde então, o evento se tornou um ritual semestral que, nos 30 anos seguintes, conseguiu obter 1 bilhão de libras para as pessoas mais desfavorecidas da África e de regiões carentes do Reino Unido. 26. Doar para a caridade é importante. Participar de um dia de comédia é prazeroso. Ao juntar caridade e comédia, Jane facilitou o ato beneficente. Como resultado, as pessoas não só participam, mas realmente esperam ansiosas para participar de novo, ano após ano. Todos temos coisas que fazemos com regularidade não por serem importantes, mas porque desejamos ativamente fazê-las. Talvez seja ouvir um podcast específico, assistir a uma série, cantar no karaokê, dançar as músicas favoritas ou curtir jogos com os amigos. Ao mesmo tempo, todos temos atividades importantes que não fazemos com regularidade porque fugimos ativamente delas. Pode ser se exercitar, calcular as finanças, lavar a louça depois do jantar, responder a e-mails, frequentar reuniões ou acordar os filhos adolescentes para irem à escola. Nem toda atividade essencial é inerentemente prazerosa. Mas podemos fazer com que sejam. Porque simplesmente suportamos as atividades essenciais quando podemos desfrutar delas sem esforços. É comum separarmos o trabalho importante da diversão trivial. Muitos dizem, eu trabalho bastante para depois me divertir bastante. Para muita gente, há coisas essenciais e há coisas prazerosas. Mas essa falsa dicotomia age contra nós de duas maneiras. Por acreditar que as atividades essenciais são, quase por definição, maçantes, tendemos mais a adiá-las ou a evitá-las completamente. Ao mesmo tempo, nossa culpa incomoda pelo trabalho essencial que poderíamos estar fazendo enquanto nos divertimos suga toda a alegria de experiências que seriam prazerosas. Separar o trabalho importante da diversão torna a vida mais difícil. Mas o trabalho essencial pode ser prazeroso se deixarmos de lado a noção puritana de que tudo o que vale a pena fazer precisa exigir um esforço extenuante. Porque simplesmente suportamos as atividades essenciais quando podemos desfrutar delas. Ao combinarmos atividades essenciais a atividades divertidas, podemos tornar sem esforço a execução até das tarefas mais chatas reduz a espera pela recompensa. Não é segredo que muitas atividades essenciais que não são especialmente alegres agora produzem momentos de alegria mais tarde. Caso se exercite e coma melhor, você terá mais saúde e emagrecerá. Se ler todo dia, acabará desenvolvendo competência em determinado assunto. Se meditar regularmente, obterá uma sensação maior de calma em sua vida.
Em todos esses casos, você vivencia a recompensa depois que a ação ocorreu, às vezes semanas, meses ou anos mais tarde. No entanto, as atividades essenciais não têm que ser apreciadas só em retrospecto. Também podemos sentir alegria na atividade em si. Para isso, basta reduzir o tempo decorrido entre a ação e a satisfação, unindo a atividade essencial a uma recompensa. Certa vez, ao voltar para casa depois de uma semana de viagens, eu me dei conta de que tinha um monte de telefonemas acumulados para retornar. A princípio, a tarefa me pareceu árdua e penosa. Mas aí percebi que deveria mudar de estratégia e me perguntei: como ligar para essas pessoas prazerosa? Em questão de segundos, tive a ideia de fazer as chamadas na banheira. Isso mudou toda a experiência. Fiquei de bom humor. Disse a cada pessoa que estava ligando enquanto relaxava na banheira, e todas riram. Quando terminei as ligações, quase fiquei triste. Queria ter mais gente para quem ligar. Ron Coberson é bom em muitas coisas. 27 é palestrante, escritor e um talentoso humorista. Na verdade, há poucas coisas em que ele não se destaque. Mas no Pinewood Derby ele finalmente encontrou alguém à altura. O Pinewood Derby é uma corrida de carros em miniatura sem motor realizada por grupos de escoteiros lobinhos nos Estados Unidos. Na descrição de Coberson, é uma competição em que meninos novos demais para usar facas ou serrotes recebem um bloco de madeira para seus pais esculpirem um carro de corrida e competir com outros pais. É claro que, quando o filho de Coberson lhe pediu que construísse o carro mais veloz para ganhar o derby, ele concordou. Só havia um problema: era preciso habilidade em trabalhos manuais, um talento que Coberson não tinha. Coberson fez o possível para montar um carro que funcionasse. Deu muito trabalho, mas ele se esforçou ao máximo. Então chegou o dia da corrida. E eles fiquem só que o filho não desistiu e, no ano seguinte, pediu novamente ao pai que construísse um carro veloz. Coberson gemeu por dentro, mas fez o que pôde mais uma vez. Naquele ano, chegaram em penúltimo. O filho já estava desanimando, e Coberson começava a detestar o processo como um todo. Assim, no terceiro ano, eles adotaram uma estratégia diferente. Pai e filho concordaram em trocar velocidade por estilo. Naquele ano, a meta seria ganhar o prêmio de design em vez do prêmio de velocidade. Isso mudou tudo. Coberson não gostava de construir um carro veloz porque não era bom nisso. A experiência toda se tornou um erro de projeto atrás do outro. Cada carro era uma bagunça desastrosa de cantos lascados, eixos quebrados e cola, ele recorda. Mas, quando optamos por priorizar o estilo, ganhei um novo fôlego. Consegui aproveitar meu talento humorístico para criar um projeto engraçado e criativo que exigia pouquíssima habilidade artesanal. Naquele ano, eles projetaram um carro que parecia um sanduíche de sorvete, entregue numa caixa de sanduíche de sorvete. Era de uma criatividade extraordinária e foi o assunto do evento. Para eles, no entanto, o trabalho pareceu sem esforço. E, embora não tenham levado o prêmio de design, isso não importava mais, pois a alegria da experiência foi uma recompensa suficiente por si só. Existem muitas experiências no trabalho e na vida pessoal que são chatas, banais e até estressantes. Sentimos que não temos opção senão aguentá-las ou evitá-las, Coberson diz. Mas, se conseguirmos decompor o processo em alguns passos, poderemos dar um jeito de tornar esses passos mais suportáveis ou, melhor ainda, divertidos. Há uma grande vantagem em combinar as atividades mais prazerosas às mais essenciais. Afinal de contas, você provavelmente vai fazer as coisas agradáveis de qualquer jeito. Vai assistir ao seu programa favorito, escutar um novo audiolivro que acabou de descobrir ou tomar um banho relaxante em algum momento. Então por que não unir isso a correr na esteira, lavar a louça ou retornar telefonemas? Talvez pareça óbvio. Mas quanto tempo você perdeu tentando se forçar a fazer as coisas importantes porém difíceis usando a pura determinação em vez de torná-las divertidas? Um líder com quem trabalhei considera correr na esteira todo dia um hábito essencial. Mas era inconstante nisso até que uniu o exercício a uma prática diária agradável que nunca perdia, escutar seu podcast favorito. Agora, ele só escuta o podcast se estiver andando ou correndo na esteira. Ele não se recompensa depois de terminar o exercício e, sim, durante.
Desde que tornou prazerosa essa prática essencial, descobriu que manter a regularidade é moleza, unindo o útil ao agradável. Lá em casa, jantamos juntos em família toda noite. É um ritual essencial para nós. Tornamos a refeição prazerosa iniciando o jantar com muitos brindes, elogiando uns aos outros pelas realizações do dia e declarando pelo que somos gratos. É depois do jantar que tudo começa a desmoronar. Quando chega a hora de tirar a mesa e lavar a louça, é espantoso ver como nossos filhos desaparecem, rápidos e sorrateiros. Aí vem a tarefa ingrata de chamá-los de volta, um a um, para ajudar na cozinha. E ainda ter que reagir a desculpas. Como preciso ir ao banheiro ou tenho dever de casa. É exaustivo e, obviamente, nossos filhos também não gostam desse momento. Eles detestam receber ordens e ficam contrariados com a coisa toda. O trabalho é necessário, mas não é agradável para nenhum dos envolvidos. Até que decidimos abordar a questão de um jeito diferente. Reimaginamos tudo como um jogo. Juntos, criamos um placar. Cada pessoa recebe responsabilidades claras, como tirar os pratos da mesa ou varrer o chão, e, para cada tarefa cumprida, ganha um ponto. Depois de algumas rodadas de treino, o jogo começou pra valer. Sabe o que aconteceu? Nada. O jantar terminou e, mais uma vez, as crianças sumiram misteriosamente. Só quando minha filha mais velha acrescentou um novo ingrediente ao processo é que tudo mudou. Ela pôs para tocar uma playlist de clássicos da Disney, o tipo de música que dá vontade de cantar junto. Colocamos o som bem alto, e isso transformou a tarefa numa festa de karaokê. Agora fazemos isso regularmente. E, por mais mal-humorados que estejamos em determinado dia, é impossível não participar. Agora, se você nos visitar depois do jantar, vai nos encontrar berrando o tema de Frozen ou dançando com as músicas de O Rei Leão. Lembra aquela cena famosa em que Tom Cruise e Bryan Brown preparam drinks no filme Cocktail? Estamos varrendo, limpando, lavando, enxugando e guardando a louça, e, ao mesmo tempo rindo, dançando e cantando. Não subestime o poder da trilha sonora certa para transformar uma tarefa monótona em um momento de pura diversão. Crie bloquinhos de alegria. Trabalho e diversão podem não apenas coexistir, eles podem se complementar. Quando juntamos essas duas coisas, fica mais fácil desenvolver a criatividade e encontrar novas ideias e soluções. Vejamos o exemplo de Ole Kirk Christiansen, 28, que, enquanto consertava objetos em seu armazém vazio, teve a ideia de transformar sua empresa de marcenaria, que ia mal das pernas, numa fábrica de brinquedos. Ele chamou a empresa de Lego, da expressão dinamarquesa Leg God, que significa brincar bem. Quando a Segunda Guerra Mundial abalou o setor de brinquedos, em vez de desistir e fechar a fábrica, ele se manteve atento à chegada do plástico à produção em massa e acabou criando os bloquinhos de plástico da Lego, o que levou a toda uma série nova de produtos. Mais tarde, Christiansen e sua equipe convidaram crianças à sede, observando-as brincar, se inspiraram para criar kits de cidades completas com moradores, prédios, ruas e carros, que aumentaram exponencialmente as vendas. Até hoje a sede da Lego ferve de atividade e alegria. E essa cultura de brincadeira produtiva continua a alimentar a criatividade e a gerar de tudo, de parques temáticos Legoland no mundo inteiro a videogames, programas de TV e filmes com sucesso de bilheteria. Em 2015, a Lego foi considerada a marca mais poderosa do mundo. Também é um ótimo exemplo de como trabalhar se divertindo faz as tarefas difíceis parecerem sem esforço. Da mesma maneira que a Lego criou seus bloquinhos, projetados para serem empilhados e encaixados em todo tipo de combinação, você também pode empilhar e combinar suas atividades mais essenciais e mais prazerosas de modo a construir novas experiências sem esforço. Certa vez, Ana e eu fizemos nossa lista de 20 bloquinhos de alegria e a mostramos um para o outro. Havia arrumar um quarto, gaveta ou armário que estava uma bagunça, isto é, criar ordem a partir do caos, escutar determinada música muitas vezes seguidas e comer amêndoas cobertas de chocolate amargo. Foi fácil fazer essas listas. E, com elas, ficou ainda mais fácil criar experiências personalizadas que fossem essenciais e prazerosas. Começamos com algo que era muito importante, mas chatíssimo: nossa reunião financeira semanal. Na realidade, era muito menos frequente que semanal, porque, em geral, eu a adiava em detrimento de qualquer outra atividade. Sabia que, depois de suportá-la, haveria uma recompensa, a sensação de
Termos nossas finanças em ordem, mas, como a recompensa acontecia depois do fato, era fácil adiar a reunião. E assim fazíamos. Munidos de nossos bloquinhos de alegria, nós decidimos montar uma nova experiência que nos deixasse ansiosos por ela. Compramos amêndoas cobertas com chocolate amargo. Pusemos Feeling Good, de Michael Bublé, para tocar ao fundo, no modo Repiat. Tratamos a ocasião mais como um encontro romântico do que como uma obrigação rotineira. Foi aí que notei um elemento da reunião que antes não percebera: o exercício todo envolvia arrumar uma área bagunçada, as finanças da família. Ao notar que criar ordem a partir do caos fazia parte da experiência, ganhei um benefício tangível e imediato. Transformamos uma tarefa que antes mal suportávamos num ritual que nos deixa ansiosos por repetir. Desenvolva hábitos com alma. Muito já se escreveu sobre o hábito, mas nem tanto sobre os rituais. Apesar de essas palavras serem usadas de forma intercambiável, os economistas comportamentais insistem que não são a mesma coisa. Os rituais são semelhantes aos hábitos no sentido de que quando faço X, também faço Y. Mas diferem deles num componente fundamental: a satisfação psicológica que se sente enquanto são realizados. Os hábitos explicam o que se faz, os rituais tratam de como se faz. Os rituais facilitam a manutenção dos hábitos essenciais por lhes incutir significado. Por exemplo, pense na abordagem de organização de Marie Kondo, autora de A Mágica da Arrumação. Ela não nos convida a simplesmente nos livrar das coisas que entulham nossos armários, ela sugere um ritual para desapegar delas. Temos que pensar em como os objetos nos trazem alegria e agradecer aos itens que estamos descartando pelo trabalho prestado. Ela escreve: o ato de dobrar significa bem mais do que simplesmente deixar as roupas compactas para facilitar o armazenamento. É um gesto de cuidado, uma expressão de amor e gratidão pela maneira como elas sustentam nosso estilo de vida. Portanto, quando dobramos, devemos agradecer de coração às roupas por protegerem nosso corpo. 31. A mágica aqui é que a recompensa vai além de apenas se sentir aliviado por ter finalmente as roupas dobradas e riscar essa tarefa da lista. O ritual passa a ter significado em si e por si. Alguns rituais têm um significado que vai além do que pode ser plenamente reconhecido por quem está vendo de fora. Isso acontecia com Agatha Christie, que escreveu seus melhores mistérios comendo maçãs na banheira. 32 com Beethoven, que, ao preparar seu café toda manhã, contava, um por um, exatamente 60 grãos de café por xícara. 33 com os antigos romanos do tempo de César, que tendiam a inventar um ritual para quase todos os aspectos da vida cotidiana e transformaram em cerimônia religiosa até o primeiro barbear o depósito. Barbear, por mais bobos que esses comportamentos pareçam para quem vê de fora, fazê-los com regularidade nos dá firmeza, alivia a ansiedade e nos devolve ao estado sem esforço de um jeito que, em geral, só nós mesmos compreendemos. Nossos rituais são hábitos em que pusemos nossa impressão digital. São hábitos com alma. Eles têm o poder de transformar uma tarefa maçante numa experiência que traz alegria. Quando convidamos a alegria a entrar em nossa rotina, não ficamos mais ansiando pelo dia distante em que ela chegará. Esse dia é sempre hoje. Quando associamos pequenos fragmentos de deslumbramento a tarefas corriqueiras, não ficamos mais esperando a época em que finalmente nos permitiremos relaxar. Essa época é sempre agora. Quando a diversão e as brincadeiras iluminam com mais frequência o nosso dia a dia, nos aproximamos mais do nosso estado sem esforço natural.